Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Essa é mais uma aula do conteúdo da base curricular do oitavo ano. Chegando nessa fase, nós vamos, não é, começar a fazer algumas atividadezinhas importantes para a sua formação escolar do Fundamental 2. Com isso, a gente vai hoje fazer exercícios e também prosseguir com o conteúdo da Revolução Francesa. Conteúdo esse que eu falei que é um pouco mais extenso, que ele demanda algumas aulas, que ele tem essa característica, não é? Então você vai já está se acostumando, tendo essa noção. Uma situação importante que nós vamos fazer de exercícios hoje é em relação às estruturas que estavam presentes na França antes do processo revolucionário ser iniciado e como a sociedade francesa estava subdividida. Pois bem, pegue aí o seu livrinho, vá lá correndo, pegue o livro lá no seu quarto, na sua bolsa, está lá guardadinho, não é? Tire ele de lá e abra ele na página 88, isso. Pegue aí que seu livro é seu amigo, abrace ele com carinho, viu? Vamos lá. Depois do abraço dado no livrinho, não é? Abraçou seu livro. Vamos para a segunda questão aí. Na página, isso, muito bem. Vai longe, viu? Você vai longe. Segunda questão. Diz assim a pergunta. Preste atenção aí no serviço, viu? Fica atento aí. A burguesia criticava algumas estruturas políticas e econômicas desgastadas do antigo regime. Cite e explique essas estruturas desgastadas. Significa o que, professor, esse termo aí, desgastado? É que já passou da hora, está com prestígio lá embaixo, houve um desgaste, a imagem está queimada, está ruim do antigo regime. Aí vem outra pergunta. Professor, me explica aí o que significa antigo regime, que eu esqueci. Faça comigo não, viu? Mas eu vou explicar. Antigo regime é o regime monárquico, é o regime absolutista. Tá bom? Fique atento aí. Regime absolutista. Lá vai a resposta. Pega o lápis, vai lá pegar o lapisinho, dou aqui alguns segundos, tá vendo, professor, como é que é? Pensa em você. Dá um tempinho para pegar lá no seu estojo. Vai lá, deixou lá, lembrou agora, vai buscar. Pegou seu lápis, você vai responder da seguinte maneira. A resposta, lá vai, viu? A burguesia criticava a política e a economia desenvolvidas pelo absolutismo. Essencialmente, pelo absolutismo, vírgula. Olha aí o professor vai falar de forma mais pausada, né, professor? Sim, vou falar. Repetindo, a burguesia criticava a política e a economia desenvolvidas pelo absolutismo, vírgula. Essencialmente na França. Ponto. Prosseguindo a resposta à segunda questão. Entre os pontos destacados, 2 pontos,
a política baseada no mercantilismo, em que toda a produção era centralizada nas mãos de quem? Isso, nas mãos dos reis. A organização política sob o controle da coroa, vírgula, e a estrutura da sociedade que era hierarquizada e estratificada. Hierarquizada e estratificada. Tudo bom? Tudo bem aí? Podemos? Podemos prosseguir? Muito bem. Terceira questão. Essa questão está na página 89. Preste atenção aí no serviço. Preste atenção aí. Explique a função de cada camada social abaixo, tendo em vista como se organizava a sociedade francesa na monarquia absoluta. Vamos ver. Aí tem aí, letra A, primeiro estado. Letra B, segundo estado. E letra C, terceiro estado. O que é que diz assim? O que é que diz aí? Qual seria a resposta, professor? Muito bem. Não é? Primeiro estado. Era a menor parcela da população. Menos de 1%. Formado, menos de 1%, ponto. Formado pelo clero, que se dividia em alto clero, abre parêntese aí, professor colocar, abre parêntese aí, de origem nobre, fecha parêntese, e baixo clero, abre parênteses novamente, isso, muito bem, vai longe, viu? De origem burguesa, ponto. A igreja demonstrava, continuação, viu? Tudo isso é letra A, professor, da terceira questão, eu digo tudo isso. Tenha pena não, vai gastar seu lápis hoje. A igreja demonstrava bem sua força e influência junto à coroa francesa, vírgula, justamente por compor o topo da divisão social, vírgula, mostrando o que o Estado francês, dependia bastante da força da igreja. Segundo estado, faziam parte dessa camada os que viviam das regalias mantidas pela coroa francesa. Ponto. Eram cerca de 1,5% da população. Incluía três segmentos. 2 pontos. A família do rei e os que tinham título de nobreza, barão, baronesa, não é para copiar isso não, estou só explicando, viu? Não copie isso aí agora não, pelo amor de Jesus. É que tinha um título de nobreza, que era barão, baronesa, marquês, marquesa, ponto e vírgula, possuíam títulos. Os aristocratas, donos das terras e das produções agrícolas, ponto e vírgula, e a nobreza
e a nobreza judiciária, que eram juízes. Ponto. Letra C, terceiro estado. Esse é o estado, essa é a classe social, muito bem, que vai promover a revolução propriamente dita. É a classe social que vai pegar em armas. Presta atenção? É a sociedade que vai articular, que vai pôr em prática o desejo de tirar o rei do poder na França. É essa classe social aqui. Atento aí. Formado por todos aqueles que não tinham direitos, apenas deveres. Eram os comerciantes, vírgula, os camponeses e os sans-culottes, que representavam os artesãos e proletários do Estado francês. Ponto. Toda a sustentação da coroa, do clero e da nobreza era tirada do terceiro estado, vírgula, através da força de produção dos trabalhadores e dos impostos cobrados aos burgueses. Ponto. Quarta questão. Diz assim: defina estados gerais. Defina estados gerais. Os estados gerais eram uma Assembleia Geral convocada pelo rei ou pelo parlamento para discutir e aprovar ou não situações e estruturas políticas, econômicas e sociais. O Estado, ponto, sociais, ponto. O Estado geral era composto pelo primeiro Estado, abre parêntese aí, formado pelo clero, fecha parêntese. Segundo Estado, formado por nobres e aristocratas. E terceiro Estado, formado por comerciantes e sans-culottes camponeses. Sans-culottes e camponeses. Vamos agora para a página de número 91. Vamos conhecer na página 91 mais um período da Revolução, o período da Assembleia Nacional Constituinte. Esse período visa fazer uma nova Constituição. O rei Luís XVI percebe que sua imagem está ruim diante do povo francês. Percebe que a situação para ele, do ponto de vista político, é bem complicada e ele, numa forma de estratégia política, cede às pressões e convoca essa Assembleia dos Estados Gerais. Ele aí, com essa atitude, ele dá a impressão de que ele quer escutar a população, de que ele quer escutar as reivindicações dos Estados Gerais. E ele vai fazer essa abertura
ele vai ceder. E vamos acompanhar quais serão as consequências desse processo de ceder, de abertura que ele vai fazer, para diminuir a tensão política social que existia na França. Vamos lá? Muito bem. Na página 91, tem assim um subtítulo: diante das pressões populares do terceiro estado, o rei Luís XVI cedeu e aceitou que fosse convocada a Assembleia Política dos Estados Gerais. O objetivo de cada camada social da França era controlar a política e a administração do Estado francês. Preste atenção aí, viu? 91. Dessa forma, em maio de 1789, os Estados Gerais foram convocados na cidade de Versalhes. A disputa passou, continuando aí, a disputa passou a ser a respeito de como seria o procedimento de votação. Os partidários do rei defendiam o voto por estado social, enquanto o terceiro estado queria o voto por pessoa. O que é que isso aí significa? Os partidários do rei queriam que cada classe social tivesse o seu peso, o peso de acordo com a classe social. E enquanto os componentes do terceiro estado queria que o voto fosse individual, o voto por cabeça, por pessoa. Tranquilo? Deu para entender? Pois existia, prosseguindo aí, por pessoa, pois existia grande possibilidade de o baixo clero que estava no primeiro estado passar para o terceiro. Essa manobra possibilitaria de forma concreta que os burgueses vencessem a disputa política dos Estados Gerais. A decisão dos Estados Gerais, prosseguindo aí, foi de que se aceitaria o voto por pessoa, independente da camada social, e que em junho se instalaria mais uma vez essa Assembleia. Houve então uma disputa política pela elaboração de uma nova Constituição, que além de estabelecer regras e leis, colocaria limites no poder da coroa francesa. Enquanto os parlamentares debatiam essa questão, o povo nas ruas pressionava com revoltas e rebeliões. Estou na página 92, viu? Presta atenção aí. Para que fosse aprovada a Constituição renovada. E o rei, mais uma vez, cedeu às pressões. E em 9 de julho de 1789, os Estados Gerais tornaram-se de fato uma Assembleia Nacional Constituinte. Ponto. Aqui, na página 92, nós temos uma imagem de como estava a Assembleia
repleta de pessoas. Repleta de pessoas. E tem assim, em meio à crise financeira e política, o rei Luís XVI convocou a Assembleia Nacional, a Assembleia dos Estados Gerais, com o objetivo de taxar e cobrar impostos à nobreza e ao clero. As disputas entre, agora o texto, viu? As disputas entre o rei Luís XVI saíram então do parlamento e foram para as ruas. Importante isso, hein? Se tem aí uma situação de agitação popular, a população agora não vai ficar somente na especulação, vai partir para as ruas questionar o poder do rei, não é? Preste atenção aí. E para o conflito, a derrota imposta pelos burgueses com a instalação de uma constituinte gerou uma reação da coroa francesa. O rei demitiu o ministro Jacques Necker e aumentou os impostos. Vê, demitiu o ministro e aumentou os impostos, como é que ficaria a situação? Sobre a produção do pão, encarecendo bastante o alimento mais consumido pelo povo francês. Isso foi o suficiente para que uma revolução acontecesse. E em 14 de julho de 1789, a população fosse às ruas e em direção à Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão política em Paris. Fosse lá a população e libertasse aqueles que estavam, aliás, presos. Não é? Deu para entender? Pois bem, espero que vocês tenham absorvido conhecimento, tenham entendido. Na próxima aula nós vamos prosseguir ainda com a Revolução Francesa. Eu já havia dito que seria um conteúdo bastante extenso, não é? E que você, qualquer dúvida, possa estar indo para o aplicativo, tirando ali as suas dúvidas com perguntas, tá bom? Um forte abraço a todos, permaneçam dessa mesma forma, tomando os cuidados, utilizando máscaras, não é? O álcool em gel e distanciamento social, é super importante. Forte abraço, pessoal, tchau para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Tchau!